Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Olha, antes de qualquer coisa eu quero dizer que esse programa ele não é sobre religião, ele não é sobre crenças. Aliás, para mim tanto faz como tanto fez aquilo no que você acredita. Aqui o tema é jurídico, então por favor se atente a isso. Imagina comigo a seguinte situação: uma senhora que tem 61 anos está no mercado e é abordada por uma mulher que se diz capaz de retirar toda e qualquer maldição da vida dela. Exatamente isso que você ouviu. A mulher teria se apresentado como espírita e ela faria então rituais a fim de retirar as malfadadas maldições. Mas ela faria isso por meio de uma contraprestação pecuniária. Ou seja, din-din. Na medida em que a mulher pagasse, ela então faria os mencionados rituais. E a mulher, bastante fragilizada, é provável, ela aceitou a proposta e fez nada mais, nada menos do que um empréstimo de cerca de 60 mil reais. Um empréstimo consignado que acarretou a ela uma dívida total de R$ 79.937,76. Por quê? Porque ela iria honrar com esses pagamentos em 24 parcelas de R$ 3.330,74. 60 mil reais foram obtidos por meio de um empréstimo e outros R$ 4.624,97 foram economias que ela tinha. Então, gerou aí esse montante. Acontece que, embora a mulher tivesse feito vários rituais, como algodão no travesseiro, dormir com sacos de dinheiro, etc., não aconteceu absolutamente nada. E então ela percebeu, inclusive somando outras histórias com a mesma mulher que apareceu a ela no mercado, ela percebeu que havia sido vítima de um estelionato. Artigo 171 da Lei 2848, Código Penal. Então, houve uma ação penal por meio de uma representação. O crime de estelionato ele só se inicia mediante a representação da vítima, consoante o parágrafo 5º do artigo 171, e depois o Ministério Público assume. E, em decorrência da ação penal, houve também a ação civil, na qual ela requereu uma indenização por danos morais. E ela conseguiu. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa, porque eu quero saber de você qual é o valor da indenização nesse tipo de caso. Opção A, R$ 80 mil. Opção B, R$ 50 mil. Opção C, R$ 100 mil. Opção D, R$10 mil. Então você já vai pensando e eu vou falar mais detalhes acerca dessa ação. O primeiro deles é o seguinte: em razão da mulher que foi ludibriada, por meio aí do engodo, ter 61 anos, o processo dela tem prioridade na tramitação. É o que determina o artigo 1048 da Lei 13.105, Código de Processo Civil. E na prática, isso faz com que o processo ande mais rápido? Vou ser bem sincero com vocês. Tudo demora. Justiça comum é demorada. Eu já vi processos com prioridade
demorarem até mais do que processos sem prioridade. Não é uma regra e nem deveria ser, mas eu não posso dizer para você que pelo fato de existir prioridade, o processo dela vai tramitar que nem um foguete. Não é verdade. Bom, lá na ação penal, que veio primeiro que a ação civil, houve a reparação, pelo menos daquilo que comprovadamente, a vítima entregou à mulher que faria os rituais. Entretanto, a senhora de 61 anos, tadinha, disse que ela ainda ficou com um prejuízo, somando o que ela entregou das economias dela, somando aquilo que ela teve que contrair como empréstimo, vocês sabem, tem juros, etc e tal, ela ainda ficou com um prejuízo, não é, de R$ 15.249. R$ 15.249. E, no caso, ela queria, portanto, uma indenização por danos morais. Só que ela queria uma indenização por danos morais que superasse esse prejuízo. Ela fez uma correlação com o que ela teve de prejuízo material e, com base no prejuízo material, ela queria uma indenização a título de danos morais que fosse compatível com esse prejuízo. De preferência, um valor até maior. Ela pediu 40 mil de danos morais. E eu quero dizer o seguinte, você que optou pela opção D, você acertou. A opção D é, fala aí minha voz. R$10.000. Exatamente, R$10.000. Ah, Ian, geralmente você deixa o valor para o finalzinho do programa. Pois é, hoje eu fiz diferente porque eu quero mostrar para vocês qual foi a inteligência utilizada pelo desembargador nesse caso. Porque o valor foi arbitrado em R$10.000 já pela juíza de primeiro grau, a autora da ação, a senhorinha de 61 anos, recorreu, querendo que o valor fosse aumentado, justamente por ainda ter um prejuízo remanescente, que só ele era ainda maior do que aquilo que foi arbitrado pela juíza de primeiro grau. E do outro lado você tinha a mulher dos rituais, vamos chamá-la assim, que disse tratar-se de mero dissabor. Ela falou o seguinte, olha, o que eu recebi, eu já paguei, eu já indenizei materialmente lá na ação penal, isso é possível. Na hora de definir a sentença, o juiz da ação penal pode também já atribuir valor para a reparação material. E ela disse, eu já reparei. Agora, o que ela passou é um mero dissabor, não é algo que atinge o íntimo. Então eu quero que essa indenização seja excluída ou, se mantida, eu quero que seja minorada para o valor de R$1.000. Não mais 10 mil, eu quero R$1.000. Então, o desembargador negou tanto o pedido da autora quanto da ré. E aqui vamos nos ater ao pedido da autora primeiro. O juiz falou o seguinte, vem comigo para a decisão. Entretanto, e do que se verifica da exposição realizada no apelo, a autora entende não ter sido integralmente reparada em relação aos danos materiais, pelo fato de que a maior parte do numerário entregue à recorrida, R$60.000, ter sido obtido por meio de empréstimo consignado, em razão do qual a apelante se comprometeu a pagar 24 parcelas no valor de R$3.330,74. Desse modo, resta claro que a insurgência aviada em sede recursal se dá pelo fato de o prejuízo material ter sido superior ao indicado na inicial. No entanto, referida questão e seus desdobramentos no prejuízo material não foram objeto de articulação inicial, tampouco foram computados no quantum do pedido de condenação em danos materiais. Volta para mim. O que ele quer dizer aqui? Olha, você não falou aqui nessa ação sobre os seus prejuízos materiais.
Essa informação de que ainda remanesce um prejuízo de R$ 15.249 é algo novo que você está trazendo agora. Lá na petição que fez surgir esse processo, você nunca tratou disso. Você só falou do dano moral. Então você não pode agora querer aumentar o valor do dano moral com base em um argumento que você nunca trouxe. Seria então uma inovação processual. É assim que nós chamamos tecnicamente. Volta comigo para a decisão. Conquanto a autora tenha feito referência ao empréstimo em sua exordial, não incluiu na somatória dos prejuízos os encargos assumidos perante a instituição financeira por ocasião da tomada do empréstimo. Tampouco tratou dessa questão por ocasião da avença realizada perante o juízo criminal, sendo descabida a tentativa de ampliação do montante reparatório por via direta ou indiretamente, por meio da majoração dos danos morais como forma de compensação financeira. Aqui, volta para mim, aqui o termo que poderia resumir essa decisão seria: o dano moral não se destina a cobrir prejuízo de ordem material. Já expliquei para vocês, o dano moral é algo íntimo, é algo não palpável, é subjetivo. Eis a razão pela qual é tão difícil de ser quantificado, é o famoso quantum indenizatório, né? Então, em razão desta argumentação, a decisão foi mantida em R$10.000. E o pedido, logicamente, da parte adversa também foi negado, porque o juiz entendeu, né, o magistrado entendeu, que não se pode considerar um prejuízo nesse montante como algo irrisório, como algo que se assemelharia a um mero dissabor, né? Estamos falando de uma senhora que com 61 anos poderia necessitar desse dinheiro nessa fase da vida. A gente sabe como as coisas vão mudando ao longo do tempo, então não haveria aí razão para que você considerasse como uma coisa banal o que aconteceu na vida dessa senhora. R$10.000 foi o valor da indenização. Eu agradeço a você que ficou comigo em mais um programa Quanto é? Quanto é? Eu sou Ian Santos, conte sempre comigo. Até o próximo vídeo.